Olá, tudo bem com vocês? Como será que ocorre a recombinação dos nossos cromossomos? Nós devemos lembrar que o processo de recombinação ele vai ocorrer em um momento biológico extremamente importante, que é justamente no processo designado de meiose. Essa meiose ela é imprescindível para a formação dos gametas. E justamente essa formação de gametas ela está relacionada com essa necessidade de nós trocarmos pequenos pedaços dos nossos cromossomos. Tanto do cromossomo que veio do nosso pai, com um pedaço do cromossomo que veio da nossa mãe, sempre respeitando o mesmo par, mas misturando um pouco a nossa informação para que ela possa ser enviada em um gameta numa mistura, mesmo que de um mesmo cromossomo, entre as informações que nós recebemos de nosso pai e de nossa mãe. Assim sendo, vamos compreender um pouquinho melhor os passos da nossa meiose, especificamente no momento em que ocorre a recombinação, o crossing over, ou mesmo também chamada de permuta? Vamos lá? Nós precisamos relembrar um pouco este nosso processo da meiose e entender o momento na prófase onde nós temos a recombinação ocorrendo. E assim poderemos estudar um pouco mais este processo. Devemos lembrar inicialmente que na nossa meiose nós teremos duas etapas. Uma meiose 1, que estará toda aqui representada com um fundo branco, e uma meiose 2, que estará aqui representada com esse nosso fundo azul, essa nossa segunda etapa. E nós precisamos lembrar algumas diferenças extremamente importantes, como que, por exemplo, na meiose 1 ocorre a separação dos cromossomos homólogos, enquanto que na nossa meiose 2 vai ocorrer a separação das cromátides irmãs. Esses são dois conceitos extremamente importantes. Aqui, na nossa meiose 1, eu vou separar cromossomos que contêm a mesma informação, oriundos de um progenitor e de outro progenitor, que eventualmente trocaram pedaços. Já na nossa meiose 2, eu simplesmente quero dividir a minha célula que apresenta esses mesmos cromossomos duplicados, ou seja, a mesma informação, ou uma informação muito parecida, como nós vamos ver, que está ali duplicada e precisa ser separada para a formação final de 4 células filhas. Então, relembrando alguns desses processos, nós vamos ver que a nossa meiose 1 vai começar lá na prófase 1. Essa prófase nós temos ali a condensação já temos a condensação desses nossos cromossomos, eles estão com aquela carinha que nós conhecemos, nós temos aqui eles começando um processo de separação ali, de divisão, de separação dessa nossa membrana nuclear para que eles possam, lá na metáfase, estarem no meio da célula, no equador celular, no que nós chamamos de placa metafásica. Assim, nessa nossa prófase inicial, nessa nossa prófase 1, nós temos ali os nossos centrossomos com seus centríolos duplicados e aptos a ingressarmos nesse processo biológico extremamente importante. Quando nós avançamos para a nossa prófase tardia, nós temos o processo aqui de recombinação acontecendo nos nossos cromossomos entre cromátides irmãs ali, entre cada um desses nossos cromossomos homólogos que estão trocando pedaços. E é justamente nessa etapa que nós iremos nos debruçar um pouco mais depois de relembrarmos esse nosso processo como um todo. Depois dessa nossa prófase aqui, onde ocorreu essa pequena troca de pedaços dos nossos cromossomos, nós lembramos fortemente que essa recombinação vai ocorrer entre esses cromossomos homólogos, ou seja, eu vou trocar pedaços de cromossomos de um mesmo par. Se eu tenho uma troca de informação de um par com outro par, ou seja, entre cromossomos que não sejam homólogos, a consequência biológica será mais desastrosa. Eventualmente você pode ter uma alteração genética que venha a causar dano no indivíduo formado a partir daquele gameta. Continuando nessa nossa linha aqui, nós vamos para a metáfase, onde os cromossomos serão alinhados ali no nosso equador celular. Estando eles aqui perfeitamente alinhados, nós teremos o processo na nossa anáfase de separação dos cromossomos homólogos, ou seja, cromossomos que ficaram absolutamente iguais ou passaram por um processo de recombinação, como esse nosso cromossomo aqui. Percebam que ele tem um pedacinho azul e esse outro azul aqui tem um pedacinho vermelho. Eles são separados aqui para os nossos polos celulares, onde ocorre a separação dos cromossomos homólogos. Por fim, nós chegaremos na telófase e na citocinese, onde efetivamente a nossa célula é separada e dividida em duas, finalizando a nossa meiose 1. Ao final da formação do nosso ciclo de clivagem com a separação celular,
nós podemos adentrar a meiose 2. Nessa nossa meiose 2, nós começaremos também com uma prófase. Essa prófase terá a mesma organização, esses cromossomos já estão ali condensados, eles vão começar a ter um processo de degradação desse meio envoltório nuclear. Nós teremos a prometáfase e a metáfase, onde nesse passo ocorrerá o alinhamento aqui nessa nossa placa central, no nosso equador celular. As fibras do fuso mitótico serão responsáveis agora por puxar essas nossas cromátides irmãs para as pontas. É justamente um processo físico onde essas fibras puxam para as pontas e ocorre a separação das cromátides irmãs e não mais dos cromossomos homólogos como anteriormente, dado que cada um dos membros do nosso par de cromossomos homólogos foi ou para esta célula aqui em cima ou para esta célula aqui embaixo. Por fim, devemos avançar para a nossa telófase 2 e citocinese, onde formaremos um suco de clivagem na célula com a nossa constrição ali no equador e teremos a separação de cada uma delas em 2 células filhas, perfazendo um total de 4 células filhas ou 4 células gaméticas, pensando num processo de meiose, que serão produzidas neste processo. Mas a nossa prófase 1, lá da meiose 1, que é esse processo onde efetivamente ocorre a recombinação entre os nossos cromossomos homólogos. Como será que ele funciona? Quais são as suas subetapas e quais são os mecanismos celulares envolvidos com esse processo de recombinação? Nós precisamos lembrar e entender que essa nossa prófase 1 ela é dividida em grosseiramente 5 etapas. Então aqui nós temos a primeira etapa chamada de leptóteno, onde nós temos os cromossomos em condensação, ou seja, eles estão terminando ali, eles já, obviamente, terminaram a replicação adequadamente, porque a célula passou da fase de síntese, nós estamos terminando a condensação desses nossos cromossomos, para eles adquirirem essa carinha aqui de cromossomos condensados que nós muito bem conhecemos. Nós teremos aqui um processo dessa nossa membrana nuclear, ela vai começar a se organizar para uma eventual dissolução e possível divisão celular. Depois do leptóteno, nós avançamos para o zigóteno. O zigóteno é a fase onde ocorre este palavrão aqui, a formação do complexo sinaptonêmico. O complexo sinaptonêmico é justamente o complexo onde ocorrerá a sinapse propriamente dita, ou seja, este processo de recombinação. Nós teremos a formação de estruturas chamadas de bivalentes. O que é isso? Nós temos aqui, como vocês podem perceber, 2 cromossomos se unindo em determinadas posições com a formação desse nosso complexo sinaptonêmico, que é uma indicação onde eu tenho uma homologia perfeita entre aquelas 2 regiões e eu iniciarei o processo de troca de pequenos trechos das mesmas. Assim, nós teremos uma situação como essa. Percebam aqui, eu tenho cromátides irmãs distintas de cromossomos homólogos distintos. Essas nossas cromátides irmãs aqui, elas formam esse complexo sinaptonêmico, que é um grande conjunto de proteínas, onde nós teremos basicamente um elemento central aqui formado, como vocês podem perceber, esse elemento central, e alguns filamentos transversais aqui que unem esse nosso cromossomo condensado, utilizando proteínas para a realização desse processo. Esse complexo aqui, então, ele indica para a célula que aquelas porções cromossômicas elas apresentam homologia, ou seja, nós temos informações similares ali que podem ser recombinadas, podem ser trocadas e elas deveriam ser intercambiáveis, ou seja, elas representam um mesmo local, um mesmo locus cromossômico de informação genética similar. Se nós olharmos no microscópio eletrônico, como é a carinha desse complexo, ela representa muito bem esse modelo aqui embaixo. Percebam aqui, eu tenho uma cromátide irmã de um cromossomo homólogo, outra cromátide irmã de outro cromossomo homólogo. Esse nosso elemento central, percebam que ele é mais escurinho, ele é mais eletrondenso, e essas nossas fibras transversais aqui, como se fossem linhas na horizontal, que fazem efetivamente a união. Então nós temos como se fosse um grande adaptador, um grande velcro ali, ligando esses nossos cromossomos e mantendo os mesmos unidos. Podemos avançar com essa união já para o momento onde vai efetivamente ocorrer essa nossa permuta, essa nossa recombinação, ou ainda também chamada de crossing over, que é o paquíteno. O paquíteno é o momento em que a recombinação molecularmente vai acontecer, ou seja, um pedaço de um cromossomo vai ser trocado molecularmente com outro. Nós substituiremos um pedacinho de um cromossomo pelo outro, combinando informações que estavam anteriormente alelos em um cromossomo ou em outro cromossomo de origens parentais distintas. É justamente neste momento que ocorre este fenômeno biológico. Se nós pensarmos, então, nós teremos uma situação como essa, ou seja, os nossos cromossomos aqui eles estão bivalentes, eles estão próximos, nós temos um cromossomo
paternal e, por exemplo, um cromossomo maternal aqui que passou pelo processo de replicação, ele tem o seu centrômero e cada um deles tem suas cromátides irmãs. Nós formamos o complexo sinaptonêmico aqui, por exemplo, nesta posição que estou indicando aqui, e depois desse processo nós teremos a troca desses trechos, dessas informações aqui, formando como se fosse um cruzar de perninhas ali entre esses nossos cromossomos. Essa região aqui que vai ficar um pouquinho mais densa, justamente porque eu tenho 2 cromossomos ali sobrepostos, será designada de quiasma. É justamente no quiasma que ocorre o processo de intercambiamento. Nós precisamos resolver isso, né? Dado que eu não posso eu preciso separar esses cromossomos homólogos aqui um para cada lado no final dessa nossa meiose 1. Logo, eu preciso resolver este cruzar de pernas aqui dos cromossomos, ou melhor, este cruzar de braços dos mesmos. Assim, eu posso continuar e ter um processo de resolução, onde eu tenho novamente essa minha bivalente aqui original, já em processo de separação, mas percebam que um pedacinho do vermelho pulou para o cinza e um pedacinho do cinza pulou para o vermelho, mas exatamente na mesma posição, na mesma localização. Nós não estamos pensando numa translocação cromossômica, onde eu tenho um pedacinho de um cromossomo indo para um par ao qual o mesmo não pertence, é que eu estou trocando regiões que são homólogas, que contêm a mesma informação. Vejam aqui que eu estou representando as cromátides irmãs aqui vermelho e laranja, ou cinza claro e cinza escuro. Pode ocorrer um cruzar aqui, eu vou pegar um trecho desse meu cinza escuro, por exemplo, e fazer uma intersecção, a mesma coisa aqui embaixo, e eu observo os quiasmas. Aqui já é interessante observar que eu posso ter mais de um ponto de recombinação em um mesmo processo de Paquítino. Não necessariamente eu preciso fazer uma única recombinação, posso fazer várias recombinações. Percebam aqui, como por exemplo, nós temos uma situação onde 3 recombinações aqui, representadas por este quiasma aqui em cima, este quiasma aqui, este outro quiasma aqui, estão ocorrendo simultaneamente. Como vocês podem observar aqui nessa microscopia eletrônica que eu sobrepus também sobre o nosso modelo, percebam que eu tenho um adensamento aqui e aqui também, onde eu estou trocando pequenos pedacinhos desses nossos cromossomos. Por fim, nós podemos realizar a dissociação do complexo sinaptonêmico, ou seja, desfazer aquele conjunto de proteínas acessórias que estavam unindo os nossos cromossomos, resolvendo os nossos quiasmas e, finalmente, podendo avançar do nosso diplóteno para a diacinese, onde efetivamente a membrana nuclear vai se desfazer por completo para que nós possamos adentrar a nossa metáfase. Nós temos os cromossomos completamente resolvidos, os quiasmas foram separados, esse complexo sinaptonêmico que estava ali aproximando aqueles cromossomos com homologia também foi perfeitamente desfeito. Eles podem ser agora puxados pelas fibras do fuso de forma a separar esses cromossomos homólogos no passo seguinte, que seria a nossa metáfase 1. Então, olhando esse processo da prófase 1 da nossa meiose 1, nós passamos pelo leptóteno, zigóteno, paquíteno, diplóteno e diacinese, onde especificamente no paquíteno nós temos o processo biológico mais importante aqui mencionado, que é a recombinação. E podemos dizer que o leptóteno e o zigóteno são momentos de preparação para essa etapa onde ocorre a recombinação, e o diplóteno e a diacinese são momentos de resolução desse fato interessante que foi a recombinação e essa troca de pedaços que foi realizada entre os cromossomos. Como que é molecularmente esse processo? Nós podemos olhar aqui então, imaginando que eu tenho aqui esse meu cromossomo condensado, estamos aqui avançando no processo de intérfase, entramos no leptóteno, onde eu começo a condensar este meu cromossomo. Depois eu tenho aqui já o zigóteno com a formação desse meu complexo sinaptonêmico. O paquíteno é o processo onde eu vou ter efetivamente a nossa recombinação ocorrendo. Depois eu entro em diplóteno e diacinese, onde eu resolvi os meus quiasmas formados e pude finalmente estar apto ali a separar esses nossos cromossomos. Se nós pensarmos aqui, olha, no leptóteno nós temos telômeros aqui indicados pela coloração vermelha, nós teremos o complexo sinaptonêmico, ou seja, proteínas que fazem parte desse complexo indicadas na coloração azul, e o citoesqueleto celular indicado na coloração verde. Se nós observarmos aqui, percebam que no leptóteno nós temos ainda esses telômeros aqui espalhados. Quando eu vou para o zigóteno, eu organizo essa nossa informação e eu começo a ver o complexo sinaptonêmico bem mais formado. Essas linhas azuis estão bem mais descritas, com o citoesqueleto se organizando ao redor.
Até que no processo do Paquito, nessa nossa linha azul está completamente condensada, concentrada numa única posição, ou seja, o complexo sinatonêmico está na sua organização maior possível. E aqui no diplótano, percebam que a coloração azul praticamente se desfaz, ou seja, eu já não tenho mais nenhuma concentração desse nosso complexo sinatonêmico se formando, ou seja, eu já realizei e resolvi essa nossa intercambiar de informação cromossômica. Assim, nós precisamos pensar nas consequências para os gametas formados em função disso. Vamos imaginar aqui que eu tenho ali um único par cromossômico sendo avaliado, um deles é vermelho e o outro deles era originalmente cinza. Essa coloração, obviamente, é uma coloração ilustrativa. Nós queremos dizer que, por exemplo, o vermelho é o nosso cromossomo replicado que veio do parental macho e o cinza teria vindo do parental fêmea. Este processo ali de orientação que vai ocorrer, que permite a recombinação, ele pode levar a uma troca aqui com esses nossos quiasmas aqui formados, ou seja, ele vai trocar pequenos pedaços entre esses cromossomos. O nosso cinetocóreo terá esses microtúbulos ali presos ao mesmo que permitirão que esses cromossomos sejam separados dos cromossomos homólogos na nossa prófase 1, na nossa metáfase 1 da meiose 1. Comparando aqui, percebam que a recombinação ocorreu. Nesse caso, eu tive duas recombinações ocorrendo e troquei essas minhas pontinhas dos cromossomos. Então, este meu cromossomo homólogo replicado, que ele era inteiramente vermelho em suas duas cromátides irmãs, percebam que uma das cromátides agora tem as pontinhas cinzas, porque ela passou por duas recombinações. Consequentemente, a outra cromátide aqui desse constituinte do nosso par de cromossomos homólogos, que era integralmente cinza, ele se tornou cinza no seu meio e vermelho nas suas pontas. Percebam aqui, eu tive a recombinação e a troca de pequenos pedaços. Eu poderia simplesmente ter trocado este lado aqui. Eu não necessitaria ter duas recombinações. Assim como eu poderia ter mais recombinações além de duas. Percebam que eu troquei de tal forma que as duas pontas ficaram. Então o cromossomo cinza manteve essa nossa informação central, mas trocou as pontas. Mas ele poderia ter trocado só essa pontinha aqui, não ter mantido a informação central, ou ter trocado essa informação central com outro cromossomo. Todas as possibilidades de resolução seriam possíveis. Quando esses nossos microtúbulos resolverem puxar esses nossas cromátides irmãs, já na meiose 2, e não mais os cromossomos homólogos, como aqui fizemos na meiose 1, nós teremos a separação desses nossos cromossomos aqui indicados. Percebam, então aqui eu tenho um cromossomo que ficou igual ao parental, nessa minha célula, e aqui embaixo outro cromossomo que vai ficar igual ao parental. Enquanto que em cada uma dessas células nós teremos cromossomos com modificações. Assim sendo, os gametas formados, percebam, eu tenho um gameta que ele é parental, outro gameta que é parental, ou seja, eu não alterei a minha estrutura cromossômica em relação ao parental. E aqui eu tenho um gameta que ele é recombinante e outro gameta recombinante, ou seja, ocorreu uma alteração da estrutura cromossômica em relação ao que estava presente na nossa geração parental, como indicado aqui no começo. E é justamente isso que começa a nos indicar que agora as proporções, quando eu estiver avaliando, por exemplo, dois losses gênicos que estejam um aqui nessa porção de cima e outro aqui nessa porção de baixo, que não teve a troca, elas vão ser diferenciadas, porque agora nós não teremos uma proporção igual entre as formações desses nossos gametas, dado que existe um processo de aleatoriedade aqui na nossa formação da permuta do crossing over. Essa crossing over ele não ocorre no mesmo lugar, ele pode ocorrer em lugares diferentes, ele pode ocorrer, não pode ocorrer, e isso vai estar relacionado com a distância entre essas posições. Se eu pensar nas pontas dos cromossomos, uma posição que está aqui, outra posição que está aqui, é mais provável que ocorra uma troca entre elas, enquanto que posições mais próximas é mais difícil que eu consiga realizar a troca exatamente ali no mesmo, então você reduz a permuta que é realizada. Como que molecularmente ocorre essa nossa recombinação homóloga? Nós teremos aqui duas regiões homólogas ali formadas, por exemplo, e nós teremos uma quebra de simples fita ali. Essa quebra de simples fita vai induzir um processo de recombinação homóloga. Então, pensem, aqui eu estou falando da minha dupla fita de uma cromátide irmã, do mesmo par de cromossomos homólogos, a outra dupla fita da outra cromátide irmã na coloração vermelha. Posso fazer quebras de fita simples, ou seja, eu quebro só a nossa ligação fosfodiéster de uma das fitas de cada uma dessas cromátides ali e posso iniciar um processo de abertura da mesma. Esse processo de abertura permite que uma fita invada a outra, como vocês podem perceber. A fita preta ela vai aqui para baixo com a fita vermelha vai ali para cima com a fita preta.
Pensem que essas regiões são muito parecidas, elas eventualmente podem ser até idênticas. Se você obtiver algumas alterações, elas são alterações pontuais, umas trocas de alelos em algumas posições, mas não uma grande alteração. Percebam que na minha fita preta eu tenho A+, nessa posição, e aqui eu tenho um B+, aqui eu tenho um A e um B, ou seja, eu tenho 2 losses genômicos e tenho 2 alelos distintos, um alelo de coloração preta aqui em cima no A e um de coloração preta aqui no B, identificados pelo mais, e aqui embaixo os vermelhos identificados por A e B, em posições cromossômicas distintas, e eu tenho um crossing over ocorrendo exatamente aqui na nossa região central. Qual vai ser a consequência disso? Eu terei aqui proteínas envolvidas com o processo de recombinação, que vão facilitar esse nosso processo de invasão e troca dessas nossas fitas, até que, em um determinado momento, eu terei obrigatoriamente uma DNA ligase atuando para fechar essas nossas fitas aqui que tinham sido quebradas pelas recombinases. E aí nós teremos situações como essas, que vão variar a forma de resolução deste nosso problema, porque eu ainda tenho que quebrar essa nossa ligação, eu tenho que desfazer e utilizar uma DNA ligase. Você tem uma situação cromossômica onde você tem aquele nosso quiasma ali formado, essa nossa ligação entre elas. Se bem que aqui nós estamos falando molecularmente de uma fita dupla separada e não do cromossomo como um todo ali condensado, por isso que o quiasma é uma estrutura mais visível quando nós estamos falando de eucariotos. Essa nossa junção aqui de Holiday, ela precisa ser resolvida, ela pode ser resolvida com uma endonuclease. Caso ela faça um corte, por exemplo, nessa nossa direção aqui em cima, eu jogo para um lado o nosso alelo A sem o mais, enquanto que aqui o alelo A+ veio para baixo. O alelo B+ ficou em cima e o alelo B ficou embaixo. Então antes eu tinha uma orientação aqui, que eu tinha A+, B+, em um cromossomo, A e B no outro cromossomo. Agora eu tenho A e B+ em um cromossomo e A mais e B no outro. Percebam que ocorreu uma alteração na nossa combinação alélica. E no final das contas, uma DNA ligase pode resolver e a nossa consequência foi essa. Eu troquei daquele ponto em diante todos os nossos alelos presentes. Percebam que não foi só nessa região como eu fiz um único crossing over. Daquele ponto de troca em diante, todo o cromossomo foi intercambiado. Eu poderia ter o quê? Uma nova recombinação aqui que devolvesse essa região para cá, o que seria perfeitamente normal e nós poderíamos inclusive calcular a probabilidade deste evento. Agora que vocês já sabem como que a meiose é extremamente importante no processo de formação de gametas e da recombinação, até mais e bons estudos!